Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, capítulo 20, Renascença do Mundo, Movimentos Regeneradores. Na última oportunidade, nós falamos sobre a colonização do Novo Mundo, da América, né? E Emmanuel coloca acerca do apogeu da Renascença. Então, só para retomar, Renascença é aquele período em que há uma supervalorização do homem, né? Antropocentrismo, muito semelhante ao que existia na antiga Grécia, valorizando a razão, o pensamento. Isso começou no século XVI, praticamente 1500, e era toda uma oxigenação na sociedade, movida pela descoberta dos outros planetas que girariam em torno do Sol através da ciência, né? A ciência foi o grande movimentador enfrentando os dogmas da Igreja Católica, seguido do movimento protestante, né? Da reforma de Lutero e Calvino, e corroborado pela descoberta da América, que, como lemos, é um local em que se baseia a renovação daqueles espíritos que na Europa já não se sentem tão confortados em função das constantes e ilimitadas lutas, né? Então começa Emmanuel, apogeu da Renascença. Essa renascença, iniciada do alto, clareou a terra em todas as direções. A invenção da imprensa facultava o mais alto progresso no mundo das ideias, criando as mais belas expressões de vida intelectual. A literatura apresenta uma vida nova, e as artes atingem culminâncias que a posteridade não poderia alcançar. Numerosos artífices da Grécia Antiga, reencarnados na Itália, deixam traços indeléveis da sua passagem nos mármores preciosos. Há mesmo em todos os departamentos das atividades artísticas um pronunciado sabor da vida grega, anterior às disciplinas austeras do catolicismo da Idade Medieval, cujas regras, aliás, atingiam rigorosamente apenas quem não fosse parte integrante do quadro das autoridades eclesiásticas. Então, o que ele está colocando, né, que na Idade Média, todo esse período aí era de controle absoluto da Igreja, né? Mesmo porque todo o conhecimento estava enclausurado nos monastérios, né, nos conventos, principalmente nos monastérios, naqueles de formação de padres, né? Todo o conhecimento, as bibliotecas, os livros, já comentamos aqui do filme O Nome da Rosa como uma referência, né? A ignorância, até há pouco tempo, era considerado a Idade Média o período das trevas, né? Não havia nenhum tipo de atividade intelectual maior na Europa, né? Já pelos considerados invasores bárbaros árabes, né, islâmicos, já é o inverso, né? Mesmo da Idade Média, os árabes detinham um conhecimento científico muito mais profundo que a própria Europa. Até comentamos aqui que na Europa não existia o relógio, né? Porque tudo era vinculado à terra. Então, o ciclo do dia é estabelecido pelo clima, não há necessidade de saber o que é minuto, hora, segundo, né? Já os árabes tinham isso, né? Muito bem, então, também já comentamos, né? Quando da invenção da imprensa, o que acontece é que essas obras que estavam fechadas nos edifícios, nos castelos, né, nos monastérios, elas passaram a circular nos burgos, nas cidades, né? Tanto que a primeira impressão de livro foi sobre a Bíblia, né, a Bíblia impressa de Gutenberg,
valiosíssima, tem alguns exemplares ainda hoje, e que conseguiu já popularizar e levar um pouco o que seria o conhecimento trazido pelo povo judeu e pelos evangelistas, né? Já na arte, vamos também encontrar em Milão, na Itália, enfim, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, em que nas suas até concorrências entre si sobre a qualidade técnica da obra, né? Acabaram promovendo todo um movimento de valorização da arte, né? É claro que os banqueiros daquela época, né, senhores já ricos, burgueses, financiavam esses artistas e com isso também já foi uma forma de minar o controle da própria igreja, né? Continuando. Renascença religiosa. A essas atividades reformadoras não poderia escapar a igreja, desviada do caminho cristão. O plano invisível determina, assim, a vinda ao mundo de numerosos missionários com o objetivo de levar a efeito a renascença da religião, de maneira a regenerarem seus relaxados centros de força. Assim, no século XVI aparecem figuras veneráveis de Lutero, Calvino, Erasmo, Melanchthon e outros vultos notáveis da Reforma na Europa Central e nos Países Baixos. Países Baixos aqui é a antiga Holanda, né? Por ocasião dos primeiros protestos com o fausto desmedido dos príncipes da Igreja, ocupava a cadeira pontifícia Leão X, cuja vida mundana impressionava desagradavelmente os espíritos sinceramente religiosos. Sob a sua direção, criara-se em 1518 o célebre Livro das Taxas da Sagrada Chancelaria e da Sagrada Penitenciaria Apostólica, onde se encontrava estipulado o preço de absolvição para todos os pecados, para todos os adultérios, inclusive os crimes mais hediondos. Lembrando aqui que adultério não é essa conotação que nós temos necessariamente hoje, né? Chegou a ser classificado adultério até como a alimentação da carne oferecida aos deuses na época de Roma, né? Mas, enfim, o conceito é de não ser fiel a um propósito, né? Tais rebaixamentos da dignidade eclesiástica ambientaram as pregações de Lutero e seus companheiros de apostolado. De nada valeram as perseguições e ameaças ao eminente frade agostiniano. Alguns historiadores enxergaram na sua missão uma simples expressão de despeito dos seus companheiros de comunidade em face da preferência de Leão X, encarregando os dominicanos da pregação das indulgências. Indulgências são essas concessões, né? A verdade, contudo, é que o humilde filho de Eisleben tornara-se órgão da repulsa geral aos abusos da Igreja, no capítulo da imposição dogmática e da extorsão pecuniária. Os postulados de Lutero constituíram, antes de tudo, modalidade de combate aos absurdos romanos, sem representarem o caminho ideal para as verdades religiosas. Ao extremismo do abuso respondia com o extremismo da intolerância, prejudicando a sua própria doutrina, mas o seu esforço se coroou de notável importância para os caminhos do porvir. Veja, Emmanuel é muito pragmático, né? Ele coloca a situação numa análise muito fática. É claro que Lutero é um missionário, né? E balançou os alicerces da igreja, tanto que provocou a contra-reforma, né? Então a reforma proposta pelo Lutero e Calvino provocou da igreja uma reação que inclusive é acompanhada pela criação, né, da ordem dos jesuítas, né?
E a Inquisição, né, ela se torna, continua, né, a perseguição aos hereges, né? Só que, mesmo se opondo ao catolicismo, ele adotou algumas ações rígidas, né, austeras, que é, não representaram completamente a sua missão. Porém, foi e é importante, né, esses princípios que arejaram o catolicismo e permitiram que fossem feitos questionamentos que até hoje muitos grupos não fazem, né? Então se destacam aqui aquele contato direto com Deus, não havendo a necessidade das imagens dos santos, e que o que se busca é a graça, não se deve dar o pão, mas ensinar a pescar. É todo um conceito diferente, né? Esses países, só a título de comentário, se a gente não fez, vai repetir, se fez, vai repetir, se não fez, é novidade, né? Mas os países que adotaram o protestantismo, né, eles são de fato mais ricos economicamente do que os países que se mantiveram católicos. Tem todo um princípio filosófico atrás disso, em que aqueles que são católicos precisam da existência dos pobres para que se faça a caridade e, portanto, se dá o pão. Já nos protestantes, não. Eles ensinam a pescar, porque não é só dar o pão, ensina a pescar, para que o próprio indivíduo cresça e se coloque na condição de herdeiro dos céus, né? Ele deteria a graça aqui na terra e, portanto, a graça no céu. Então, são duas correntes, dois paradigmas mentais completamente diferentes, e que hoje se reflete ainda nessa situação, né? Continua, Emmanuel. A Companhia de Jesus. Uma onda de claridades novas felicitava todas as consciências, mas os espíritos tenebrosos e pervertidos, que mostraram ao europeu outras aplicações da pólvora, além daquelas que os chineses haviam enxergado na beleza dos fogos de artifício, inspiraram ao cérebro obcecado e doentio de Inácio de Loyola a fundação do jesuitismo em 1534, colimando reprimir a liberdade de consciência. Nossa, aqui é muito contundente o que ele coloca, né? Por quê? Porque, veja, ele aplica uma definição muito complicada em relação à condição de Inácio, né? Então, só para que a gente tenha ideia, quem é Inácio de Loyola, né? Ele era um espanhol, né? Ferido num confronto com os franceses em 1521, e durante esse período de recuperação, ele acabou, junto com outros 6 estudantes, eram estudantes, né? Na Capela de Mártires, fundaram a Companhia de Jesus. Então eram estudantes para desenvolver trabalhos de acompanhamento hospitalar e missionário em Jerusalém. Ora, para ir aonde o Papa nos enviar sem questionar. Essa é a questão, né? O jesuitismo, ele começa através de uma ideia de obediência incondicional ao Papa, né? A gente sabe que a obra dos jesuítas foi muito importante para o mundo, né? Ele se espalhou por toda a Europa, não só no Brasil, né? Mas só para vocês terem uma ideia, né? Uma declaração tida como sendo de Inácio de Loyola, assim declarou: acredito que o branco que eu vejo é negro, se a hierarquia da igreja assim o tiver determinado. Então, eu acho que essa frase, ela exemplifica o que Emmanuel colocou, né? Acredito que o branco que eu vejo é negro, se a hierarquia da igreja assim o tiver determinado. Por isso que ele coloca
que já no seu início o jesuitismo era caracterizado pela repressão à liberdade de consciência. Você não tem que pensar, você tem que obedecer. Obedecer a quem? Ao Papa, à vontade do Papa. Tanto é que, apesar de alguma resistência, a ordem foi aprovada, né, pelo Papa de forma relativamente simples. E essa aprovação implicou, e esse comportamento implicou numa proximidade muito grande entre a ordem e o Papa. Isso nos 200 anos seguintes, um pouco mais, né? Essa aderência, essa obediência, né, dos senhores da ordem, né, foi que provocou uma série de sabores e uma série de problemas, como Emmanuel destaca aqui. Então, continuando. A Igreja, estendendo mão forte a essa ideia, inaugurava um dos períodos mais tristes da história ocidental. O Tribunal da Inquisição, com poderes de vida e morte nos países católicos, fez milhares e milhares de vítimas, ensombrando o caminho dos povos. Espetáculos sangrentos e detestáveis verificaram-se em quase todas as grandes cidades da Europa. Os autos de fé acenderam horrendas fogueiras do Santo Ofício, por toda parte onde existiam cérebros que pensassem e corações que sentissem. Instituiu-se a devassa de todos os institutos sociais e a violação de todos os lares. Na Espanha, queimavam o infeliz na praça pública. Na França, tétrica noite causava pesadelo coletivos em matéria de fé. Na Irlanda, muitos fiéis faziam questão de levar ao altar de Jesus a vela feita da gordura dos protestantes. Olha a crueldade aqui, essas ideias levaram, né? Se destaco aqui um episódio muito mencionado, né, no Espiritismo, que é a noite de São Bartolomeu, em 1572, né, em que os católicos massacraram os protestantes, chamados huguenotes, na França, reunidos para um casamento, né? Então, a noite de São Bartolomeu, ela, na verdade, não foi uma noite, né? Foi uma semana, mas as coisas foram tão complicadas que não se tem um número preciso comum, né? Um número que seja reconhecido como o correto, mas se chega a falar em 30 mil pessoas que morreram numa única semana. Se andavam nas ruas e as calçadas tinham poças de sangue equivalente a um dia de chuva, né? É complicado. Isso tudo por quê? Pela imposição das ideias católicas, mas imposição através da arma, da força. Né? Se nós tínhamos a libertação de Jerusalém através das cruzadas, enfrentando os bárbaros, no caso os árabes, agora se tem o catolicismo enfrentando aqueles opositores ao próprio catolicismo, que são esses protestantes, né? Ou qualquer outro que não siga a ideia. Vale a pena aqui a gente fazer uma referência a Miguel Servet, né? Num determinado momento a gente vai falar dessa personagem histórica aqui, que se opôs ao catolicismo e acabou se desentendendo com os protestantes. Também foi queimado em praça pública, né? Continuando aqui, Emmanuel coloca: a ação do jesuitismo, a Companhia de Jesus, de nefasta memória, não procurava conhecer os meios para cogitar tão somente dos fins imorais a que se propunham. Sua ação desdobrou-se por largos anos de treva nos domínios da civilização ocidental,
contribuindo amplamente para o atraso moral em que se encontra o homem científico dos tempos modernos. Suas hordas de predomínio, de cupidez e de ambição não martirizaram apenas o mundo secular. Também os padres sinceros sofreram largamente sob a sua preponderância nefasta. Tanto assim que, quando o Papa Clemente XIV tentou extingui-la em 1773, com seu breve Dominus Aquo Redemptor, exclamava desolado: assino minha sentença de morte, mas obedeço à minha consciência. Com efeito, em 17 de setembro de 1774, o grande pontífice entregava a alma a Deus no meio dos mais horrorosos padecimentos, vitimado por um veneno letal que lhe apodreceu lentamente o corpo. Então o Papa que tentou extinguir, aqui ele fala tentou mesmo, né? Porque depois os jesuítas retornam, né, à sua ordem, foi assassinado por envenenamento. E tinha consciência disso, dada a extensão da influenciação dessa ordem no Vaticano, né? Esse lado mais difícil, aqui no Brasil, nós não conhecemos, né? Dessa mesma maneira que se comenta aqui, porque no Brasil essas ordens elas tiveram um papel um pouco mais suave, eles eram colonizadores, né, como nós conhecemos, e chegaram até movimentos que se opunham à escravidão indígena, né, fundando as missões, né, tem até o filme que se refere a Sete Povos das Missões. Então, o papel daqui, na colonização do Brasil, dos jesuítas, não tinha tão forte essa relação de poder que existia lá na Europa. Por isso que essas colocações para nós podem até parecer estranhas, né? Pois bem, infelizmente deu o nosso horário. Na semana seguinte daremos continuidade à leitura. Prazer em revê-los e até mais. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, que todos estejam em paz com suas vidas e seus familiares. Nós vamos iniciar mais essa palestra doutrinária com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. A gente está estudando e hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo. Estamos estudando um texto de Kardec. Ele está na Revista Espírita de setembro de 1864 e ele trata da influência da música sobre os criminosos, os loucos e os idiotas. Na parte inicial do texto, Kardec traz um material, vamos colocar assim, feito, um artigo feito pelo senhor Chadeleu, com uma coisa assim que é o nome dele. E nesse artigo, ele prepara, a gente não sabe se ele é anti-espírita, ou exatamente o que ele é, mas ele prepara um conteúdo
que ele espera depois apimentar com um certo sarcasmo. Mas nesse conteúdo, ele é tão rico em detalhes que ele acaba sendo mais útil às ciências desenvolvidas pelo Espiritismo do que contrário, porque ele acaba por embasar todas as teorias e todas as informações recebidas dos espíritos por Kardec a respeito da influência da música na mente das pessoas. Nas duas últimas palestras a gente tratou basicamente desse texto, né? E agora a gente está começando a parte onde Kardec começa a comentar a respeito do conteúdo desse texto. Então o texto traz experiências vividas por outras pessoas, mas experiências verídicas em presídios, pessoas que têm alguma deficiência mental, lunáticos e esse tipo de coisa, né? Então já contamos aqui 3 experiências anteriores, vamos dar sequência à leitura agora. Kardec continua assim o texto. Em todos os tempos tem-se reconhecido a influência salutar da música pelo abrandamento dos costumes. Sua introdução entre os criminosos seria um progresso incontestável e só poderia ter resultados satisfatórios. Ele move as fibras entorpecidas da sensibilidade e as predispõe a receber as impressões morais. Mas é suficiente? Não. É um trabalho em terra inculta, que necessita de semeadura de ideias próprias a fazer uma profunda impressão sobre essas naturezas desviadas. É preciso falar à alma, depois de haver amolecido o coração. O que lhes falta é a fé em Deus, em sua alma e no futuro. Não uma fé vaga, incerta, incessantemente combatida pela dúvida, mas uma fé baseada na certeza, a única que pode torná-la inabalável. Torná-la quem? Tornar essa fé. Sem dúvida, a música pode predispor a isto, mas não a dá. Nem por isso deixa de ser uma auxiliar que se não pode negligenciar. Esta e muitas outras tentativas que a humanidade e a civilização não podem senão aplaudir, testemunham uma louvável solicitude pelo moral dos condenados. Resta, porém, atingir o mal na sua raiz. Um dia será reconhecida toda a extensão do socorro a encontrar nas ideias espíritas, cuja influência já está provada pelas inúmeras transformações que operam nas naturezas aparentemente as mais rebeldes. Os que aprofundaram esta doutrina e meditaram sobre as suas tendências e as suas consequências inevitáveis são os únicos a compreender a força do freio que ela opõe aos arrastamentos perniciosos. A razão deste poder é que se dirige à causa mesma desses arrastamentos, que é a imperfeição do espírito, ao passo que a maior parte do tempo só a buscam na imperfeição da matéria. Como doutrina moral, o Espiritismo já hoje não se acha no estado de simples teoria. Entrou na prática, ao menos para grande número dos que admitem os seus princípios. Ora, conforme o que se passe e em presença dos resultados produzidos, pode afirmar-se sem medo
que a diminuição dos crimes e delitos será proporcional à sua divulgação. É o que um futuro próximo encarregar-se-á de demonstrar, esperando que a experiência se faça em mais vasta escala. Ela já se faz todos os dias individualmente. Disto, a revista já forneceu numerosos exemplos. Limitar-nos-emos a lembrar as cartas de 2 prisioneiros publicadas nos números de novembro de 1863 e fevereiro de 1864. Bom, vamos entender aqui esse primeiro parágrafo de esclarecimentos de Kardec, né? A primeira coisa que a gente precisa compreender é que a doutrina espírita, exatamente como é de conhecimento de qualquer pessoa que tem alguma religiosidade, você não trabalha com uma ideia de punição no sentido de que isso vai se resolver por si só, como se o castigo fosse resolver as coisas por si só, né? Como se o castigo fosse transformador. Se você não aliar ao castigo algum tipo de esclarecimento, algum tipo de preparação, algum tipo de ensinamento moral, algum tipo de apoio e de estrutura, é muito provável que o castigo em uma alma que é embrutecida, porque uma alma que comete crimes, ela ainda é uma alma em evolução, ela ainda é uma alma que demanda, vamos dizer assim, uma atenção no sentido de como torná-la menos bruta, menos bélica, menos agressiva e mais controlada. Então, se você simplesmente entrega o castigo, a tendência de entendimento de uma alma embrutecida como essa é de revolta, não é de retorno à justiça. Então, a principal ideia com a qual trabalha a justiça divina e o espiritismo por consequência é a ideia de reabilitação e não a ideia de punição. É a ideia de que, de alguma maneira, em algum momento, aquela alma que está em erro precisa ser devolvida ao convívio social, e esse convívio social precisa ser de forma equilibrada, ou seja, ela tem que retornar ao convívio da sociedade, e esse retorno ao convívio da sociedade tem que se dar de forma harmônica com essa sociedade. De todas as penas que se pode imaginar como fortes e contundentes para provocar medo no criminoso de que ele não vá cometer outros crimes, é a pena de morte. Só que o Espiritismo já demonstrou que a morte retira o corpo físico daquele espírito que é criminoso e não modifica imediatamente ou magicamente esse espírito. Então, você retirar o espírito do corpo, você não transformou ele. E como a gente retorna várias vezes em várias encarnações e reencarnações, você acaba por não ter tido tempo de modificar esse espírito e, consequentemente, quando ele retornar na próxima encarnação dele, ele ainda vai carregar muito dessa belicosidade, muito dessa agressividade, muito dessa intolerância e, consequentemente, vai correr o risco de cometer novos crimes. Então, não é simplesmente punir retirando a liberdade ou, em alguns países, até retirando a vida, mas essa punição ela tem que estar associada a algum processo de reabilitação. É assim que a justiça divina nos trata quando nós cometemos um erro, e é por isso que o Cristo disse: aquele que tiver 100 pecados, atire a primeira pedra. Né? Se você vai fazer uma oferenda a Deus e tem alguma
divergência com o seu inimigo, reconcilia-se primeiro com o teu inimigo para depois fazer essa oferenda a Deus. Então, a gente precisa começar a compreender esse conceito de reabilitação. Ninguém aqui está falando que o crime precisa passar despercebido, que as pessoas que cometem crimes não devem responder por suas atitudes, nem devem ter algum tipo de privação. Se a sociedade não tiver nenhum tipo de contenção a essa criminalidade, muito provavelmente a sociedade vai virar um caos, né? Então é preciso que haja punição, é preciso ainda que haja algum tipo de contenção desses criminosos. Mas essa contenção, ela não pode se resumir a um depósito onde você joga as pessoas. É preciso que a gente comece a trabalhar, pelo menos naqueles que são menos recalcitrantes e que são menos violentos, começar a trabalhar essa questão da reabilitação, né? Preparar essas pessoas para que elas retornem à sociedade de uma forma equilibrada, mesmo porque essas penas menores, daqui, 5 anos, 10 anos, 15 anos, esse espírito vai retornar à sociedade. E é esse o ponto que Kardec está colocando. A música sozinha, ela vai fazer essa modificação, ela vai gerar essa modificação total do indivíduo só porque ele está ouvindo música? Óbvio que não. Não é isso que Kardec está falando e nem é isso que o Espiritismo defende. É preciso um conjunto de medidas, um conjunto de ações, né? Um esforço muito grande por parte daquele que está sendo reabilitado, daquele que necessita da reabilitação. E essa é uma realidade que é nossa, é uma realidade de todo espírito devedor, né? Às vezes aquilo que é um crime que não é visto como crime pela nossa sociedade, é visto como um crime hediondo pela espiritualidade, dado o grau de perversidade com que a gente faz esse tipo de coisa. Então, mesmo nós, espíritos ainda imperfeitos, temos muita necessidade dessa reabilitação. Então, é preciso entender quais os mecanismos que isso faz. Por que a música traz adiciona esse processo, vamos dizer assim, de reabilitação? Como Kardec coloca, a música ela é um auxiliar porque ela vai lá e toca em algumas fibras do ser, né? Então, cada música vai ter a sua característica aí, mas a função primordial da música é fazer vibrar os sentimentos que estão mais, vamos dizer assim, ocultos na pessoa, e às vezes até são negados por ela, e ela diz que não tem aqueles sentimentos, né? Se você toca de uma forma, vamos dizer assim, equilibrada no sentimento do amor, por exemplo, e você consegue despertar, ainda que não o amor, mas pelo menos o respeito, pelo menos a compreensão, pelo menos a tolerância na pessoa, né? E ela, através da música, ela consegue ver de forma diferente o mundo, ou perceber o mundo de uma outra maneira. Então isso vai fazer com que ela se torne mais aberta, ou que algumas trancas e alguns dificuldades sejam minimizadas, para que você entre com outras formas de conhecimento e outras formas de abordagem dessa mudança espiritual que essa pessoa precisa passar, né? Então o Espiritismo ele tem demonstrado de várias maneiras que essa porta da religiosidade pode ser destrancada e destravada por vários mecanismos, entre eles a música. Destravada essa porta, é preciso preencher esse espaço, é preciso colocar nesse espaço que se abriu um conhecimento, uma maneira nova de pensar, uma maneira nova de entender o mundo, de enxergar o mundo, e é disso que o texto de Kardec está tratando,
né? Que se a gente tiver condição de fazer esse movimento e de entrar pela porta da música e conseguir abordar uma nova maneira de encarar as dificuldades e as vicissitudes da vida e fazer com que essa criatura que tem essas tendências criminosas, ela comece a ver que ela tem outras potencialidades, de repente desenvolver alguma profissão que ela não conhece, alguma habilidade culinária ou artística, ou de marcenaria, sei lá, qualquer movimento que faça com que essa pessoa ela tenha uma ocupação útil, ela se torne mais respeitada por ela mesma, né? Ela se perceba de uma outra forma que não a forma do crime, né? E de repente, sei lá, de um dentro no mesmo espírito tem uma tendência criminosa, mas tem também uma tendência musical ou poética, e ele acaba por se enxergar de uma outra forma, e isso desperta as qualidades e as potencialidades que a alma tem. É nesse sentido que Kardec está trabalhando o entendimento do que esse texto trouxe até ele. Né? Apesar de ser um texto que teoricamente deveria ser uma crítica, mas Kardec faz do limão a limonada, né? Então é esse o aprendizado que a gente tem que ter. Nós vamos continuar nesse texto porque ele é muito rico, ele é muito longo e a gente vai fazer o estudo completo dele, mas isso vai continuar na próxima palestra. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz, uma boa semana a todos e até a próxima palestra, quando a gente continua o texto.